Nessa aula aqui, eu vou te mostrar o guia definitivo para você criar agentes de conteúdo no N8N, tá? Integrados ali com o Drive, né? Com ali o Doc, né? Os documentos no teu Drive e também ao ClickUp, tá? Então, eu vou te mostrar ali o passo a passo de como você pode criar aí agentes de conteúdo, os mesmos agentes que eu utilizo aqui para mim e para os meus clientes. Vou te mostrar agora o planejamento que eu fiz aqui para o agente de copy, tá? Antes de entrar direto ali no N8N, eu quero mostrar aqui um planejamento completo aqui que eu fiz para você entender bem essa questão aqui do agente de copy e um novo conceito aqui que eu estou utilizando, que é utilizar sub-workflows, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai iniciar aqui o nosso trigger gatilho que a gente vai ter aqui inicial, vai ser através de um form, tá? Imagine ali que você pode disponibilizar esse formulário aqui na web, um formulário do próprio N8N, para o teu cliente aqui criar conteúdos, tá? Mas poderia ser também um webhook que a gente vai utilizar aqui a fins didáticos e de funcionalidade também o formulário, tá? Que ele vai receber aqui um tipo de conteúdo, né? Você vai poder selecionar para fazer carrosséis, feed ou blog, né? E também a quantidade ali que você quer de conteúdo, tá? Depois a gente vai ter aqui a questão dos parâmetros, para a gente poder pegar esses parâmetros aqui para normalizar eles como a gente sempre faz, tá? Para a gente saber aqui qual é o tipo de conteúdo, a gente vai ter aqui uma rota, né? A gente vai utilizar aqui um switch para poder aqui definir qual a rota, né? E qual sub-workflow ele vai acionar, né? Ou seja, ele vai ter um sub-workflow para carrossel, para feed e para blog, tá? Então esse sub-workflow aqui é um novo fluxo dentro do N8N, tá? Que ele vai receber aqui os parâmetros, né? Tanto ali o tipo de conteúdo, né? A quantidade, na verdade, de conteúdo e o briefing também, tá? Então ele vai receber aqui e vai digamos assim, cada sub-workflow vai ter o seu tipo de agente adequado ali ao conteúdo. Passando aqui por cada agente, tá? Deixa eu te mostrar aqui o que a gente vai ter em cada agente. Na primeira a gente vai ter aqui o recebimento do briefing, né, que veio lá do formulário. A gente vai ter aqui também a parte de normalização, né, dos parâmetros. Aqui no de carrossel, a gente vai ter aqui um agente pesquisador. Você pode ver que a gente vai ter em todos os outros, a gente vai ter aqui um pesquisador que acessa ali, por exemplo, a web, vai ter as suas tools ali para poder pesquisar o conteúdo que ele vai desenvolver. Né? Depois também a gente vai ter aqui nos três aqui, então vai ser igual aqui esse agente de copy, tá? E também aqui vai ter o agente que formata o conteúdo, tá? Aqui vai ter algumas diferenças, porque num eu vou precisar formatar de uma forma, vou ter aqui um edit aqui para poder pegar esse conteúdo aqui, porque é um conteúdo de blog, então é um conteúdo mais denso, ele precisa aqui de um nó específico, aqui também eu vou salvar com outro nó específico, então esse salvamento aqui vai ser diferente de cada agente, né? O output dele vai ser diferente. E ele vai chamar também aqui um sub-workflow. O que acontece nesse sub-workflow? Por isso que é legal começar a deixar em módulos os teus agentes, porque daí você consegue aqui verificar quando dá erro aqui em cada parte, né? Imagina ali que você está utilizando somente ou utilizando mais somente um tipo de agente aqui, então você já tem aqui tudo separado. Aqui, por exemplo, eu tenho um workflow aqui, somente aqui para salvar aqui o conteúdo que cada agente aqui desenvolve, tá? Então eu tenho esse sub-workflow aqui, que recebe o conteúdo, ele também vai ter rotas aqui para diferentes tipos de conteúdo, vai salvar aqui os parâmetros, vai salvar num doc aqui no Google Drive e vai salvar aqui no ClickUp e também vai me enviar um e-mail aqui dizendo que esse conteúdo está pronto, né? Imagina que você poderia enviar um e-mail para o teu cliente dizendo que esse conteúdo aqui está pronto, né? Então essa parte aqui você pode customizar da forma que você achar melhor, pode enviar pelo WhatsApp, pode colocar no Notion, no Trello, enfim, aqui eu vou utilizar o ClickUp, tá? O Notion só tem um detalhe, tá? Eu testei aqui no Notion, o Notion ele não está aceitando muito conteúdo, né? Então, por exemplo, o blog post aqui sempre dava erro, então eu já joguei aqui diretamente no ClickUp aqui, que eu sei que ele aceita mais conteúdo.
Então, tudo começa aqui pelo gatilho no N8N, né? Então, qual é o gatilho que eu preciso ter aqui, tá? É um gatilho aqui para executar o workflow, né? Do que eu recebi lá do workflow principal, eu preciso executar aqui. Então, como é que eu vou fazer essa execução, né? Eu vou vir aqui, vou colocar aqui execute. Aqui no execute, eu vou colocar aqui execute sub workflow, tá? Que é aqui que vai começar tudo. Então, aqui eu já deixei aqui o que eu recebi aqui, o payload que eu recebi aqui para teste, tá? Você pode deixar também, porque quando você começa a trabalhar com sub workflows, tem às vezes esse problema que você tem que executar o principal. Então, o que eu faço aqui? Eu já deixo pinado aqui, esse pino aqui não vai ter problema nenhum na execução em produção, então eu já deixo aqui só para mim poder ver, tá? Então, eu já deixei aqui o que eu vou receber. Eu vou receber briefing. Como é que eu fiz para poder receber esse briefing aqui? Como é que eu mapeei isso, né? Eu vim aqui em adicionar field, né? E coloquei aqui briefing e aqui o tipo é string, né? Então, automaticamente lá no flow principal, quando eu já determino aqui nesse sub workflow essa questão aqui desses parâmetros, ele já consegue passar esses parâmetros lá e você já consegue visualizar no flow principal. Então aqui, ainda no payload, aqui tem mais uma coisa importante aqui para você saber a fim de teste, né? Você pode editar o payload aqui para poder estar testando aqui, né? Sem executar lá o principal, né? Você pode estar vindo aqui, colocar aqui agentes de A no N2N, como a gente tinha colocado lá, tá? E eu vou salvar aqui, então aqui ele já salva aqui, eu posso testar a partir disso, né? O que eu tenho aqui? Eu também tenho aqui os parâmetros, né? Que eu vou estar sempre normalizando aqui, geralmente nos meus flows aqui você vai ver que eu estou sempre normalizando isso, tá? Então aqui, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o briefing aqui, né? Que ele veio aqui da query, né? A query foi briefing aqui, tá? Eu poderia colocar qualquer outra coisa aqui, mas como eu já tinha os agentes chamando essa query aqui, eu deixei query. E aqui eu tenho o pesquisador, tá? O que o pesquisador vai fazer? Ele vai pegar aquele conteúdo, né, que entrou lá do agente principal e vai pesquisar na web. Eu posso estar dando aqui para ele qualquer tool, mas eu não dei qualquer tool aqui para ele. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma tool aqui específica do Perplexity, tá? Ele poder olhar aqui, né, a partir desse nó aqui. Então você pode estar utilizando aí um nó de preferência, customizar aqui, mas eu achei melhor aqui, coloquei lá $5 somente, aqui vai dar para fazer muito conteúdo, tá? Então eu já deixei aqui esse nó aqui, porque é a LLM aqui, ou é o modelo, enfim, que eu acho mais interessante aqui para fazer pesquisas. Dentro aqui do agente, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, o prompt dele, tá? Então, qual é o prompt dele? Que ele é um agente pesquisador, e daí dizendo aqui que o usuário forneceu a você um tópico ou um título, né, que poderia ser ali um tópico ou briefing, né, poderia mudar aqui para briefing, enfim, como você achar melhor. Aqui está aberto aqui para você customizar, fazer testes, né? Sua tarefa é pesquisar na web, usando a tool Web Search, né, para buscar informações confiáveis e factuais sobre, né, daí aqui é sobre ali o push, o parâmetro ali, a query ali, para ele poder dar aqui, né, o contexto para o agente, né, e resumir os pontos chaves para fornecer o conteúdo útil aqui, né, seja conciso e claro, focando em detalhes que aumentariam o valor de engajamento e a qualidade informativa do seu conteúdo. Ou seja, aqui você vai ali dando ali o seu toque ali, como você achar melhor. Vamos executar até aqui para ver como é que está aqui funcionando. Então, deixa eu só dar uma diminuída aqui no zoom. Então, para executar até aqui, vou dar um play até aqui. Ele já tinha ali os nós ali que eu não dei um clear ali, então ele vai já executar a partir do que ele já tem aqui. Então ele está indo na web, ele pesquisou na web, agora ele pegou o que ele pesquisou e passou para o modelo aqui para a LLM da OpenAI para poder dar aqui o conteúdo já aqui prontinho aqui para passar para o próximo agente. Então aqui eu já tenho um output aqui para o próximo agente, tá? Então ele já pegou aqui no formato que precisava. Agora a gente tem aqui o copyright, tá? O copyright aqui tem alguns detalhes. Então ele vai pegar aqui esse input aqui, né? Ele vai pegar todo esse output, vai colocar aqui no input dele aqui, né? Vai colocar aqui buscar mapeado aqui do pesquisador, né? E depois ele vai ter aqui a mensagem de sistema dele.
Na mensagem de sistema dele, eu estou dizendo aqui que ele é um copywriter, né? Experiente, enfim, aquela coisa toda, né? E também aqui eu estou dizendo aqui que no passo 1, para ele chamar sempre um manual de copy. O que é esse manual de copy aqui? Nesse manual de copy, tá? Eu fiz lá dentro do próprio Google mesmo, né? Um drive ali, um documento, né? Com ali o manual de escrita que eu gostaria que ele fizesse. Então aqui você consegue deixar aqui o copywriter entendendo aqui as regras aqui para não inflar muito aqui o agente. Então eu coloquei em separado aqui e aqui fica dinâmico aqui para você colocar para cada cliente, por exemplo, né? Então eu vou executar aqui para você ver como é que funciona. Então ele já foi lá no manual de copy. A vantagem de fazer diversos agentes aqui, um especializado em cada coisa, pode ver que ele roda rápido, né? Porque ele não precisa estar com um prompt muito grande, né? Ele está com um prompt específico aqui da funcionalidade dele, que é aquela coisa, né? Cada funcionário tem ali as suas tarefas para fazer, e aqui é o mesmo conceito. Então, ele já foi lá e escreveu aqui para mim, né? Então, ele já pegou tudo que precisava, né? Só vou te mostrar ali na parte aqui do documento, né, que aqui eu acho que é importante você ver, que ele pegou aqui todo o meu documento, né, com o tom de voz, enfim, com tudo que eu precisava aqui, ele já tem aqui e passou esse contexto aqui para o agente escrever aqui a copy. Agora eu tenho um agente formatador aqui, que isso aqui vai mudar em cada um dos flows, tá? Porque cada output aqui, né, é diferente, né? Então, para um carrossel, eu vou precisar de um tipo de conteúdo, para um blog outro, né? Então, muda bastante. Então, vamos olhar aqui o formatador. Aqui no formatador, eu também pego o output aqui no prompt, né? Aqui a parte de usuário, de mensagem, né? E aqui no sistema, aqui, deixa eu colocar aqui só em expressão, aqui em expression, para a gente poder entender direitinho aqui. Então aqui eu estou dizendo para ele que é um formatador, né, que ele vai receber um rascunho de um conteúdo, né, refinado, tal, e a sua tarefa aqui é formatá-lo, né? Então aqui eu tenho um formato específico aqui que eu gosto, né, card 1, um hook que tem intriga e mais CTA, enfim, eu tenho todo aqui o meu modelo que eu preciso aqui para ele fazer, tá? Então aqui eu estou dizendo também aqui o título, né, como é que é o exemplo de saída que eu quero, né, que eu quero um título dos cards e a data aqui atual para eu poder colocar lá no agente final, tá? Então, é essa formatação aqui que eu preciso, eu vou rodar aqui para te ver. Vou colocar aqui para executar. Vamos sair aqui para a gente dar uma olhada. Então, ele está indo lá na LLM, pegando aquele conteúdo que o copy passou para ele, e ele começou a formatar, tá? Eu vou te mostrar aqui também o Output Parser, tá? Como é que eu faço o Output Parser, tá? O Output Parser é para ele formatar ali como eu quero, tá? Então, eu tenho que colocar essa parte aqui para ele chamar Output Format aqui, né? Para especificar um Output Format, tá? Então, daí eu coloco aqui um nó de Output Parser, e aqui dentro desse nó do Output Parser, eu digo como é que eu quero a saída, para ele estruturar aqui, né, nesse formato aqui, que eu quero título, né, dou aqui só uma referência para a LLM entender aqui, e conteúdo. Né, eu só quero essas duas questões aqui para ele formatar aqui da forma que eu quero, né? Vou botar aqui em esquema para ficar melhor para você ver, né? Então, aqui eu tenho título e tenho conteúdo, tá? Que é o que eu preciso enviar lá para o meu flow final, né? Flow final, claro, aqui desse agente. Depois eu vou te mostrar os outros agentes, né? Que é o conteúdo de resposta aqui. Então aqui eu estou acionando um outro subflow, né? Um sub-workflow aqui, passando para ele aqui todo o conteúdo aqui. Deixa eu executar aqui para você ver. Então, ele já executou aqui com sucesso e depois a gente vai dar uma olhada aqui, depois a gente olhar todos os agentes, tá? A gente vai fazer um teste completo aqui para você ver como é que funciona lá esse aqui de conteúdo e resposta. Então agora o nosso agente que escreve conteúdos para blog, tá? Ele tem aqui um payload também, né, que ele vai receber ali para executar esse flow aqui, né, o briefing aqui, recebendo que nem os outros, aqui é igual, a parte ali de parâmetros também é igual. Vamos executar até aqui para a gente pegar ali o briefing.
Poderia entrar direto, nesse caso aqui, sem utilizar esses parâmetros aqui, você pode fazer também para economizar Node aí, mas eu gosto já de deixar aqui tudo organizado aqui, seguir sempre no desenvolvimento aqui, sempre uma sequência aqui, para uma linha de produção. Bom, aqui o pesquisador ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer a pesquisa na web, aqui não muda nada, por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então ele terminou de fazer a pesquisa aqui, agora sim a gente começa a ter algumas coisas diferentes aqui. Por exemplo, aqui no copywriter, é claro que o prompt dele é diferente, né, porque esse copy aqui ele vai fazer um pouquinho de coisas diferentes, né, ele vai escrever aqui, a tarefa dele é elaborar um artigo de blog altamente envolvente, e otimizado para SEO, que seja informativo, bem estruturado e tenha como objetivo superar os concorrentes, tá? Então aqui ele é diferente dos outros, né? Porque ele vai escrever um blog post. Então aqui ele já recebeu, né, do outro agente de pesquisa o que ele tem que escrever e eu vou colocar agora ele, vou dar o playzinho aqui para ele escrever. Eu já vou executar até o final para a gente já ter aqui os outputs aqui para a gente dar uma olhada. Então agora eu vou te mostrar aqui a execução, né, então aqui o agente de copy ele escreveu a copy, aqui o formatador ele vai ser diferente, né, porque ele escreve aqui um conteúdo um pouquinho maior, né, então até o conteúdo não vem todo aqui, ó, pode ver que ele vem aqui nos 3 pontinhos, se a gente clicar aqui em tabela você vai ver que é maior e no próprio JSON aqui você vai ver que é um conteúdo bem denso aqui, porque a gente pediu um conteúdo denso, né, então isso aqui eu preciso ter uma formatação especial, então eu pedi aqui para ele requerer, né, especificar um output format, tá, e aí a gente tem o nosso output parser ali, pronto, né, para ele escrever ali um título e um conteúdo, tá, que foi isso que ele passou lá para o salvar conteúdo, que é o próximo aí que a gente vai olhar. Então, aqui ele passou todo o conteúdo com essa formatação, ó. Só que para fazer isso, eu tive que tratar aqui, ó, eu vou te mostrar esse nó aqui de post final, eu tive que dar uma tratada nele antes de passar ali para aquele node que chama o próximo workflow, né. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei puxar o título aqui para poder separar e o conteúdo também, porque senão ele iria ali um pouquinho diferente ali, que não estava dando muito certo. Eu fiz dessa forma aqui e são coisas aqui que você ao longo aí conforme você vai aprendendo e conforme as automações, os flows que você vai fazendo, você vai descobrindo que você pode estar aí se ajustando conforme o seu conhecimento. Então, eu já me organizei aqui, eu separei dentro de uma pasta, tá? O agente de cópia aqui, se você quiser fazer o mesmo aí, eu recomendo, tá? Então aqui eu tenho todos os flows aqui, tá? Você vai poder baixar eles para poder já utilizar ou pode fazer do zero aqui, conforme você vai vendo aqui na aula, tá? Então a gente tem aqui, inicialmente aqui como a gente viu ali no planejamento, né, eu tenho aqui o agente principal aqui, a gente nessa aula que vai falar sobre esse agente principal aqui, tá, que ele tem aqui uma diferença, que é essa parte aqui do formulário, tá, eu vou abrir nó por nó aqui para te ver como é que ele foi feito, tá. Então, eu tenho aqui essa parte aqui de formulário, como é que você pega essa parte aqui de formulário, tá. Você vai vir aqui, nos nós aqui que existe, né, você vai colocar aqui form. Aqui em form você vai ter aqui os nós aqui de formulário, tá? Então você vai ter aqui o trigger aqui on new N8N form event, tá? Então é esse aqui que eu utilizei, tá? Então aqui você pode estar configurando ele, eu vou mostrar aqui as configurações que eu fiz aqui. Então entrando aqui no nó, nesse nó aqui eu tenho essa parte aqui que eu coloquei um título, conteúdos, aqui uma descrição, né, dizendo qual é a ação que a pessoa tem que fazer, né, que é selecionar o tipo de conteúdo. Aqui a questão do briefing, né, no briefing aqui eu coloquei aqui para ele colocar texto, né, um teste área aqui, né, você pode ter aqui diversos outros tipos, aqui pode criar o campo de formulário que você quiser, pode até colocar aqui um placeholder explicando o que ele tem que fazer aqui. Depois aqui o tipo de conteúdo é um drop down, né, por que é um drop down?
porque aqui é onde a pessoa vai escolher carrossel, feed e blog, tá? Então, é basicamente isso, e aqui tem aqui um botão criar conteúdo, a gente já vai dar uma olhada nele aqui antes de olhar as outras coisas. Então, eu vou clicar nele aqui. Quando eu clico nele aqui, ele vai abrir uma outra janela. Então aqui, essa outra janela aqui, depois eu vou te mostrar como é que você pode compartilhar isso, né, como é que você vai ver na web isso, mas aqui para teste, tá, ela abre aqui essa janela, você vai ter uma URL específica para poder compartilhar, para poder acessar, mas aqui dentro do N2N em teste, ela abre essa outra janela aqui. Então aqui você pode colocar o briefing, né, agentes, por exemplo, agentes de A no N8N, o tipo de conteúdo, vou escolher carrossel aqui. E vou pedir para gerar o conteúdo. Então aqui ele já startou aqui, né? Se eu tivesse feito o start a partir de um nó aqui, ou executar o workflow, eu teria executado tudo, mas eu queria só executar essa parte aqui para você ver a resposta que a gente tem aqui, qual é o output que a gente tem aqui. Então, o output que a gente tem aqui, que é o tipo agentes de A no N8N, aqui até saiu errado aqui da digitação, tudo bem, a gente pode até editar aqui, mas não vai ser necessário. Aqui o tipo de conteúdo carrossel, tá? Data, enfim, aqui, e aqui o modo aqui está em teste, beleza. O que a gente vai precisar depois? A gente vai precisar aqui pegar os parâmetros aqui e também as rotas aqui, que conforme os parâmetros aqui, ele vai para a rota de carrossel, de feed e de blog, tá? Então, pegando aqui os parâmetros aqui, um edit set, né, um field aqui, então o que acontece? Eu peguei o briefing aqui, tá? Coloquei ele aqui para poder ver o briefing, né? Para poder ver o tipo de conteúdo, tá? Que é o tipo de conteúdo, é carrossel. O que eu estou fazendo diferente ali do meu planejamento? Eu não estou querendo fazer mais de um conteúdo agora, tá? Por isso que eu não mapeei isso no formulário e nem aqui também. Só vou te mostrar aqui duas formas aqui para a gente deixar bem explicadinho aqui, é que você pode simplesmente puxar para cá, né, que daí já vai vir aqui, né, o tipo de conteúdo que você quer, só tem que tirar esse espaço aqui para não dar problema, ou você pode também fazer dessa outra forma aqui, ó. Você pode ir direto aqui no formulário, tá? E também fazer aqui todo o mapeamento aqui, como eu já mostrei em outras aulas, tá? Então eu posso fazer todo o mapeamento aqui do briefing, tá? Qual é a diferença disso? Se eu pegar esses parâmetros, fizer alguma alteração aqui no meu flow, ele já vai estar buscando aqui do nó lá da frente, né? Então isso aqui é bem importante. Para a aula aqui, eu vou deixar ele aqui para ficar mais limpo aqui, eu vou deixar dessa forma aqui. Então eu vou executar aqui para você ver. Então aqui eu tenho o briefing e o tipo aqui do conteúdo, que é carrossel, tá? Então o que acontece? Depois eu tenho aqui as rotas, né? Aqui eu tenho aqui um nó de switch, tá? Para a gente poder ver as rotas, né? Então eu estou pegando aqui dos parâmetros, né? Igual aqui para todos os tipos de rota aqui, né? Que eu estou comparando aqui, né? Se o tipo de conteúdo, que é essa partezinha aqui, né? Se ele é igual a carrossel, se ele é igual a carrossel, ele vai para a rota carrossel. Se ele é igual a feed, ele vai para a rota feed. E se ele é igual a rota blog, né, se for ali tipo de conteúdo blog, tá, ele vai ali para a rota blog. Então vamos fazer um teste aqui. Só vou deixar desativado aqui para a gente entender, né? Vou colocar aqui a rota. Então, ele foi para a rota carrossel aqui, porque ele é um carrossel. E se ele fosse um feed, viria para a rota de feed e aqui para a rota de blog. Então, como eu falei aqui, a gente vai ter aqui a chamada, né? A gente vai chamar outros flows, né? Então, aqui falando aqui de carrossel, aqui a regra vai seguir a mesma aqui para os outros, tá? O que acontece? Como é que eu faço isso, né? Eu posso vir aqui, digitar aqui flow, vou digitar aqui sub, né? Sub, vai ficar melhor. Aqui a gente já vai ter aqui o nó aqui para executar e chamar um outro workflow, tá? Então, vamos olhar aqui dentro como é que ele funciona. Aqui dentro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar esse outro workflow, né? Então eu tenho que pegar aqui pelo nome o workflow que eu quero chamar. Então esse aqui, como é o de carrossel, né? Eu já estou chamando aqui o agente de conteúdo de carrossel. E aqui eu estou passando só o que eu quero para ele, que é o briefing, né? Então ele já vai entender ali, depois a gente vai ver lá esses agentes aqui por dentro, ele já vai entender aqui que o conteúdo que ele está recebendo aqui é agentes de A no N8N, enfim, eu poderia dar mais explicação aqui no briefing, mas eu quis só colocar aqui um exemplo rápido aqui que veio na cabeça, tá? Então é somente isso que ele precisa, tá? Depois lá dentro do outro agente aqui, a gente já vai começar a ver aqui o de conteúdo, você pode abrir por aqui mesmo,
tá? Ou se não, você pode ir direto no teu N8N lá e navegar até ele, tá? Então, a gente vai finalizar essa aula aqui, mostrando aqui como é que é o fluxo principal, porque todos os outros aqui, né, o de feed segue a mesma estrutura, né? Então você poderia simplesmente duplicar e só chamar aqui o agente correto, né? O flow correto aqui. Você vai ver cada vez mais eu criando os meus flows aqui em módulos para eles não ficarem muito grandes, né? Se você ver bem ali na aula de planejamento, a gente tinha um flow ali super grande e aqui para manutenção e para poder ver as execuções aqui fica muito melhor para ver o que aconteceu, tá? Então a gente já volta aqui para fazer aqui o de carrossel. Agora aqui no nosso flow de resposta, né, que é onde os agentes vão pegar aqui o conteúdo e vai passar aqui para esse outro flow aqui, e esse flow aqui vai postar o conteúdo, vai criar o documento, vai atualizar ali o documento e vai criar a tarefa ali no ClickUp e também enviar por e-mail, tá? Então, aqui eu não tenho um payload, tá? Eu vou te mostrar como é que você faz aqui, como eu já fiz várias execuções e testes aqui, e você também ao longo do dia vai fazer também. Vou te mostrar uma forma aqui de como é que a gente faz esse teste aqui. Eu posso vir aqui em execuções, né? Como eu já sei que eu tenho algumas execuções aqui que deram certo, eu vou pegar aqui a minha primeira execução, não pode ser até essa última aqui, essas últimas aqui, porque foram as que eu fiz agora na gravação das outras aulas. Então vamos pegar essa última aqui. Ele está carregando, demora um pouquinho. Então agora com a execução carregada, a gente tem aqui o do blog, tá, que foi a última execução que eu fiz aqui. Como é que eu faço isso, né? Antigamente, o que eu fazia antes de conhecer isso, né? Eu vinha aqui e copiava node por node ou apenas um node específico. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em copy para o editor, né? Então ele vai copiar tudo isso aqui por editor e aqui a gente já vai pinar para poder ter aqui a entrada, que é o que importa, né? Eu poderia ter tudo aqui, né? E também tenho tudo aqui, né, para a gente já te mostrar, né? Então vamos lá. No payload aqui, o que ele recebeu? Tá? Ele recebeu aqui o conteúdo, tá? E além do conteúdo, ele recebeu também o tipo de conteúdo. Você vai ver mais aqui abaixo, né, que o tipo de conteúdo é blog post, tá? Então eu também enviei isso. Por quê? Porque aqui a gente tem a nossa rota, nosso switch aqui, que vai dividir aqui, vai mandar aqui para a rota certa, né, que é de blog post aqui, que ele vai mudar um pouquinho a estrutura, coisas bem poucas aqui, mas que são necessárias para que eu consiga ter um post aqui, né, publicado aqui dentro lá do ClickUp, né? Então mudou alguma coisa aqui, tá? Que é essa parte aqui das strings aqui, do conteúdo, do título, né? Eu tive que mudar de um para outro. A gente vai dar uma olhada aqui nos outros aqui para ver o que mudou. Bom, aqui ele criou o documento, né? Ele criou lá no Drive, eu preciso criar primeiro ele para poder pegar o ID, sem isso eu não consigo, né, atualizar o documento. Então ele cria primeiro o documento, aqui eu atualizei o documento para puxar esse documento aqui e passar aqui para o nó do ClickUp, tá? E depois do nó do ClickUp ali, depois com o conteúdo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um e-mail aqui que vai disparar esse e-mail aqui para mim, para quem eu quiser, né, com o conteúdo do blog, né? Então eu tenho aqui o nome, né, o meu e-mail, eu tenho o nome do conteúdo aqui, dizendo conteúdo novo, com o título, eu pego o título dele aqui, e aqui eu formato o e-mail, ó. Segue o conteúdo para aprovação. Aqui desse lado aqui, está aqui o título e está aqui todo o conteúdo para ter aqui a aprovação aqui do meu cliente ou de alguém da equipe. Eu vou pegar aqui a execução aqui do post aqui de feed, né? Conteúdo de feed, para que a gente possa ver aqui as diferenças. Então, o que eu tenho de diferente aqui? Basicamente esse nó aqui, tá? Porque senão eu teria rotas aqui iguais, tá? Porque no final aqui é tudo igual, tá? Mas o que tem diferente aqui? Como eu recebo lá diversos cards, né? Não é um card só, eu preciso fazer aqui um código, né? Com a ajuda aqui do ChatGPT, eu fiz um código aqui para mim poder ter e extrair apenas esse resultado aqui, tá? Então, cada um aqui em separado, aqui o título, enfim, eu tenho aqui toda uma formatação para que eu possa ter esse resultado aqui que é o título.
E aí depois eu tenho aqui o conteúdo, ou seja, eu precisei fazer toda ali um código, né, por quê? Porque aqui, se você for ver aqui, o título está junto, está tudo junto aqui, né, então eu precisei fazer esse código aqui. Agora vamos copiar aqui mais esse aqui, que é o de carrossel aqui, para a gente dar uma olhada. Deixa eu só despinar aqui que ele está pedindo. Agora já tenho ele aqui para te mostrar aqui o que que muda nesse aqui de carrossel. O carrossel muda pouca coisa, tá, porque eu já tenho aqui o carrossel todo escrito aqui, né, como card 1, card 2, tá, então ele já vem com as hashtags aqui para poder separar e poder formatar lá no ClickUp já o conteúdo. Deixa eu olhar aqui o conteúdo aqui no ClickUp. Acho que vai ficar mais fácil a gente ver aqui no e-mail, mas vamos olhar aqui no ClickUp. No ClickUp aqui também você vai ver aqui apenas o JSON, tá um pouquinho complicado de ler, mas aqui no e-mail acho que eu já tenho ele mais formatado. Vamos pegar aqui o conteúdo no e-mail. Então, olha só, aqui no e-mail eu já tenho aqui a separação, H1, texto, fica um pouquinho mais visível de você poder dar uma olhada. Então, esse aqui é o nosso flow completo aqui de conteúdo, tá? Eu utilizo aqui em produção para escrever os meus conteúdos. Espero que você também utilize aí no seu negócio ou no negócio do seu cliente. Agora no agente de feed, que ele escreve aqui feed, né? Para o Instagram ali, por exemplo, ele é um pouquinho diferente porque ele é menor o fluxo dele aqui, porque eu já consigo dar o output aqui no próprio agente aqui que escreve a copy, tá? Então ele ficou menor aqui exatamente pelo modelo de saída aqui do conteúdo, mas a gente vai dar uma olhadinha nele aqui para a gente ver aqui tudo que já vimos de carrossel aqui, né? Então ele recebe aqui o briefing, né? Aqui eu já deixei pinado aqui porque usar o N8N e agente de A para criar conteúdos. Eu vou executar todo o flow aqui para a gente poder ver. Então ele passou ali os parâmetros, ele está pesquisando agora. Enquanto ele faz aqui a pesquisa, vamos já dar uma olhada aqui nos parâmetros. Os parâmetros é exatamente igual, não mudou nada. Aqui no pesquisador aqui também ele é igual, tá? Então ele tem aqui a mesma formatação dos outros. O que vai mudar ali é a questão do que escreve a copy mesmo. Então ele fez aqui a busca na web, fez tudo o que precisava fazer, passou aqui para o copywriter, e aqui o copywriter, tá? Ele já está passando ali para já publicar o conteúdo, né? Então aqui no copywriter aqui você vai ver que o prompt é diferente. O prompt aqui eu dou uma data, né? Então aqui o modelo de card, as regras, enfim, ele é bem diferente aqui e ele me gera um conteúdo aqui menor do que, por exemplo, ali o de carrossel, é um conteúdo só. Por ser um conteúdo só, eu já consigo pegar todo esse output aqui que ele me passa, né? Então eu já pego todo esse output aqui e já repasso ali para o próximo flow ali, que é o flow que vai fazer a publicação do conteúdo, tá? Então por isso que ele é mais simples aqui, e depois a gente vai ver no de blog que daí sim é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de complexidade ali, tá? Mas aqui a gente olhando aqui, ele pegou aqui o conteúdo e passou esse conteúdo aqui no output. Esse projeto aqui que você viu, ele faz parte aqui da minha formação em N8N, tá? Então, ali, quem é meu aluno tem direito a baixar aqui esse modelo e muitos outros, tá? Mas se você quiser ter acesso a esse modelo, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para você poder adquirir separadamente esse modelo.